ao nosso canal HPV Online, mais uma discussão de casos. E agora nós vamos abordar um tema que é muito importante, que acompanha todos os pacientes, que são as preocupações emocionais, os problemas psicológicos, as ansiedades, né? E porque a gente tem pacientes que, apesar de não ter muita doença, inculcam muito com esse problema, né? E, Julinho, me fala então alguns casos, algumas situações em relação ao que afeta as pessoas, tanto homens como mulheres, em relação ao aspecto psicológico, quando eles recebem o diagnóstico de HPV. Então, primeiramente, olá a todos vocês aí. É importante a gente esclarecer exatamente isso, porque o paciente, alguns recebem a notícia com, não vou dizer naturalidade, mas conseguem assimilar bem, né? E fazer um tratamento adequado, seguir as orientações, mas uma pequena parcela entra aí num limbo, né? Parece que vem uma nuvem negra em cima e acaba com a vida deles. Eu acho que a gente está acostumado, tiveram algumas situações e essas situações começaram a se repetir. Eu acho que esse vídeo foi importante, está sendo importante para a gente exatamente levantar esse ponto. Eu acho que o que está acompanhando junto com o HPV de aspecto psicológico, depressão, né? Primeira coisa, depressão, vem aí de forma avassaladora, e algumas manias, né? Então, ou toques, são algumas coisas que podem estar relacionadas. Tiveram pacientes que, depois do HPV, não quiseram mais sair de casa, entraram aí num desânimo, numa paranoia, não quiseram se relacionar mais com ninguém. E nesses casos, né, em que a gente vê que está muito clássico aí os sintomas de depressão, além da gente fazer toda a orientação, que aqui a gente fica até às vezes 1h30 com o paciente conversando, explicando, falando que não é bem assim, que existe tratamento sim para o HPV, mas muitas vezes só falar não adianta, às vezes tem que entrar com medicação, e o psiquiatra nesse momento vai fazer um papel fundamental, primeiramente, de diagnosticar corretamente o paciente, se é depressão ou algum outro transtorno, né? E acompanhá-lo em conjunto. Então eu acho isso importante. A gente dá essa orientação para o paciente inicial, mas isso é importante. Outra coisa que a gente tem notado bastante, né, são as manias, alguns toques. Então o paciente começa a lavar a mão o tempo inteiro, né? Tiveram alguns que relataram que depois que foram diagnosticados o HPV se acharam sujos, né? Então o tempo todo eles começavam a lavar a mão e não encostavam, não davam a mão para a pessoa, não cumprimentavam. Às vezes homens adultos com filhos já não beijavam mais um filho, não encostavam no filho, com medo de só encostar transmitir o HPV. Qual que é o nosso papel nisso? Orientar. Então, a primeira coisa, a gente tem que orientar, como eu já disse, que existe tratamento, que não é bem assim que se transmite o HPV, que via de regra é com relação sexual. Em geral, a maior parte das pessoas tem uma imunidade adequada, vai ter contato e não vai se repetir. Não vai ser apenas dando a mão, beijando, dando um abraço num ente querido, num filho, ou encostando na porta, ou cumprimentando uma pessoa, que você vai contrair o HPV. Paralelamente a isso, o tratamento aí com o psiquiatra, caso seja necessário, ou às vezes só apenas uma psicoterapia, mas em alguns casos vai ter que entrar com antidepressivo, vai ter que fazer um acompanhamento com o psiquiatra. Eu acho que esse é um ponto importante da gente... Complementando, viu, Júlio? A gente tem um papel de psicólogo, né, na verdade, porque o paciente que vem com qualquer doença para o médico, se você só der o diagnóstico da doença, o tratamento, e não der aquele apoio, né, esse paciente ele vai se sentir largado, né? Em relação ao HPV, principalmente, é uma angústia muito grande, é muito comum as mulheres virem chorando, né? Os homens virem depressivos, choram na nossa frente também. Então, a hora que você mostra uma esperança, que da maneira que a gente trata, a chance de sucesso é enorme, porque a gente atende de uma maneira ampla em relação à própria doença, mas em que a gente está conversando, que a gente dá o nosso contato, que a gente dá o apoio, a gente explica em relação à doença que não se transmite dessa maneira e que ele um dia vai ficar livre disso e vai esquecer o que aconteceu, ele sai daqui mais sorridente.
né? E sempre na segunda consulta, quando vem para o retorno, eles vêm mais leve, já mudou a vida dele. Doutor, graças a Deus, muito obrigado. Então, na verdade, todo mundo precisa de um apoio, né? E são palavras que nós estamos falando a pura verdade, né? É uma doença transitória, vai ficar livre disso. Se você for avaliar, muita gente tem e ninguém fala que tem. E você vai esquecer que isso aconteceu na tua vida, eles dão risada. Mas e depois de um tempo esquecem. Depois do tempo esquecem, somem, e um dia lembram, nossa, eu esqueci até de voltar para fazer o retorno. Falei, tá vendo? Eu falei que você ia esquecer. Né? E o que é legal é exatamente isso que você falou. A gente tem um acompanhamento contínuo com o paciente. Não é apenas o paciente senta aqui no consultório, conversa, você vai lá, trata e resolve. Ele tem o nosso contato pessoal. Todas as dúvidas, as questões, às vezes angústia, as coisas que afligem, eles mandam, a gente vai, responde, orienta. Às vezes retorna a lesão, a gente orienta, que pode ser que retorne, ele vem aqui e cauteriza. Então eu acho que a gente dá uma facilidade no tratamento e um acolhimento que não é só ir lá e realizar apenas o tratamento físico, né? Mas eu acho que todo esse complemento que a gente faz deixa o paciente bem seguro de que o caminho, né, tem uma luz no fim do túnel. Então a gente está norteando ele para um caminho correto. A palavra correta é essa que você falou, acolhimento. Né? O paciente precisa de acolhimento, ele precisa de carinho, ele precisa sentir que você está preocupado com ele. Em resolver o problema. E que você está preocupado. Então, e à medida que a gente dá o contato, isso é interessante, a hora que você dá o contato pessoal para ele, o celular, e ele pode ligar a hora que ele tem uma dúvida. Aí você fala, não, mas ele vai te ligar toda hora. É impressionante. Ele liga-se raramente, porque a pessoa se sentiu tão segura e ela sabe que se ela precisar procurar e ligar, ela vai ter uma resposta na hora, que ela fica totalmente tranquila. Uns pacientes perguntam um pouco mais, outros menos, mas o resultado que a gente tem em relação à parte emocional, com essa chance que a gente dá, com essa oportunidade de ser encontrado a hora que ela estiver angustiada, nossa, é muito grande. Muito positivo. E poucos pacientes acabam precisando mesmo de um tratamento com um psiquiatra ou um psicólogo. Então, o que a gente sempre fala é o aconselhamento. O aconselhamento é muito importante, sabe? A pessoa precisa sentir que você está preocupado com o problema dela, né? E é um problema que o aspecto psicológico não tem como tirar. Ele sempre vem associado, sempre, em pouco grau ou maior grau. E nosso papel é sempre acolher. Aliviar o acolhimento. Em alguns graus avançados, que são poucos que a gente vê aqui, mas tem que às vezes fazer o acompanhamento com o psiquiatra, não tem jeito. Né? Mas em geral, só esse nosso acolhimento ajuda bastante. 90% dos casos, eu acho. Né? 90% dos casos a gente consegue conduzir bem sem a parte psicológica, quanto a parte física, e a gente consegue tratar de uma forma bem tranquila aí. E esse acolhimento a gente acaba fazendo também online, né? Porque o nosso site, nosso canal, está à disposição, todo mundo faz pergunta, muita gente com dúvidas, e às vezes dúvidas que você percebe que é angústia mesmo, né? E a gente responde todas as perguntas, raramente a gente deixa de responder alguma pergunta. E eu acho que a parte psicológica não pode ser abandonada. Exatamente. Eu acho que é isso, né? Acho que demos uma pincelada aí nos pontos principais e continuam seguindo o nosso canal. Qualquer dúvida, estamos sempre à disposição, né? Obrigado aí por seguir a gente. Um abraço.